Militar brasileiro é homenageado na Airborne School como o melhor instrutor de paraquedismo. Brasil e Estados Unidos discutem parcerias e formas de combater os crimes ambientais na Amazônia. Brasileiro acusado de golpe dos falsos leilões foge para Miami e é incluído na lista da Interpol. Eleições 2024. 2/3 dos moradores do país temem uma onda de violência após a votação. E Casa Branca anuncia que quer atrair 1 milhão de mulheres para a indústria da construção. Hoje, as mulheres representam menos de 11% dos empregos do setor de construção e apenas 4% das profissões especializadas. Olá, boa noite. Muito boa noite. Os Estados Unidos querem mais espaço para as mulheres no mercado de trabalho, principalmente nos setores que são tradicionalmente dominados por homens. Por isso, o país resolveu agir e vai focar primeiro no setor de construção. A Cone Rocha mostra pra gente que para ter mais equidade nessa indústria, o Departamento Americano de Comércio está incentivando a abertura de 1 milhão de vagas só para mão de obra feminina. A meta do governo americano é colocar 1 milhão de mulheres em diversas vagas qualificadas da indústria de construção, que está cada vez mais aquecida no país. Hoje, as mulheres representam menos de 11% dos empregos do setor de construção e apenas 4% das profissões especializadas. A ideia é mudar esse cenário e atrair mais mão de obra feminina qualificada para uma indústria dominada pelos homens. O apelo para ampliar as oportunidades foi feito a todos os setores que pertencem direta ou indiretamente à cadeia de construção, o que inclui engenharia, empreiteiros, organizações comerciais, vendas, arquitetos, entre outros. Pelo menos 7 empresas já se comprometeram com a meta de mais equidade promovida pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. 1 milhão de mulheres. Esse é um novo projeto incentivo do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O Departamento de Comércio quer incentivar mulheres empreendedoras na área de construção ou engenheiras para que penetrem esse mercado, a área de construção. É um incentivo muito bom e vai beneficiar muito não somente as mulheres, mas como a indústria também. Então você que é mulher, que é empreendedora na área de construção ou engenheira, e tem intenções ou deseja iniciar um processo imigratório baseado na sua profissão, na sua experiência, esse é o momento de você procurar a assistência de um advogado ou advogada de imigração para poder saber informações e poder saber se você tem a capacidade de iniciar um processo baseado nas suas habilidades e usando esse incentivo como o início do seu planejamento. Um instrutor de paraquedismo no Exército Brasileiro foi homenageado aqui nos Estados Unidos. O reconhecimento foi pela dedicação e excelência dele no ensino das técnicas de salto no ar. A homenagem foi na Airborne School, na Geórgia. O primeiro sargento Rafael Silva Vilela, que dá aula na sede há menos de 1 ano, já foi reconhecido pela sua dedicação, comprometimento, profissionalismo e excelência nas técnicas de equipagem com paraquedas, preparação de mochila e armamento para salto. Atualmente, a Airborne School forma cerca de 15 mil paraquedistas militares. Cerca de 2% são membros das Forças Armadas de nações amigas, como o Brasil. Ao final do curso, os alunos realizam 5 saltos, incluindo noturnos com equipamento completo. Foi em uma dessas formaturas que o sargento foi homenageado pelos colegas e pelos alunos. Rafael Vilela foi considerado o melhor instrutor do curso. Ele vai voltar ao Brasil em 2025, levando na bagagem as habilidades e conhecimentos adquiridos em 2 anos de atuação na Airborne School, que vão servir para capacitar os paraquedistas do Exército Brasileiro. Para mim é uma grande satisfação, uma honra muito grande poder representar o Exército Brasileiro junto ao Exército Norte-Americano, que é um exército de referência para todos os demais exércitos do mundo. Ao mesmo tempo que a satisfação é uma honra, também é um desafio, tendo visto que eu sou o único instrutor estrangeiro aqui na escola. Felizmente eu tenho o apoio, o suporte dos meus companheiros instrutores americanos. Isso é de grande valia.
Aqui formamos cerca de 15 mil paraquedistas por ano, sendo divididos em 33 cursos. E recentemente, após a conclusão de um desses cursos, os alunos resolveram me presentear com um prêmio, um reconhecimento, o que me deixou bastante satisfeito. Eu só tenho motivo para agradecer a Deus, a minha família que me apoia incondicionalmente, aos meus companheiros militares brasileiros, meus comandantes, e espero continuar e tentar melhorar o trabalho apresentado aqui, e tenho certeza que essa missão vai manter cumprindo o propósito dela, que é de fortalecer os laços de amizade e camaradagem entre nossos exércitos. Um brasileiro acusado de golpe dos falsos leilões online foi incluído na lista vermelha da Interpol, a Polícia Internacional. Segundo informações divulgadas em nota, esse brasileiro escapou da polícia em abril deste ano, na véspera de uma operação para prendê-lo no Distrito Federal. E o destino escolhido por Lucas Fernando Simões nessa fuga, segundo a polícia, foi Miami, aqui nos Estados Unidos, onde ele teria lojas de aluguéis de veículos. Segundo as autoridades, Lucas é considerado foragido, assim como outros integrantes da quadrilha, que há pelo menos 5 anos aplicava golpe de falso leilão de veículos online. Os investigadores conseguiram mapear cerca de 540 sites maliciosos que eram mantidos em estoque por esse grupo criminoso, do qual Lucas seria o líder. Apenas em uma delegacia do Lago Norte, em Brasília, foram registradas 10 ocorrências com prejuízos que passam de R$470 mil. E o Brasil e Estados Unidos uniram forças e estão discutindo parcerias em defesa da Amazônia. A ideia do Departamento Norte-Americano do Tesouro e do Ministério Público Federal é combater os crimes ambientais. A parceria visa fiscalizar e prevenir que organizações criminosas explorem recursos naturais da região brasileira. O Tesouro Norte-Americano apresentou a líderes e autoridades brasileiras várias ferramentas que podem interromper as ações ilegais na floresta. Novos encontros entre representantes americanos e também brasileiros estão sendo marcados para discutir formas de atuação pelo ar e pela terra para prevenir crimes na Amazônia. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, Senado falha em aprovar lei bipartidária para a segurança na fronteira. E a gente mostra que hoje 2/3 dos eleitores dos Estados Unidos temem onda de violência após eleição presidencial. Américas no Ar. Oferecimento Rejup Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ontem, o Senado dos Estados Unidos abriu espaço para uma votação de um grande projeto de segurança bipartidário de fronteira. Mas os senadores não avançaram com a pauta, que acabou sendo bloqueada pela oposição republicana. A votação foi de 43 a favor e 50 contra a medida. Para ser aprovada, a lei precisaria de 60 votos favoráveis. Essa já é a segunda vez que o Senado falha em passar um pacote de leis sobre imigração. No início do ano, o mesmo aconteceu quando um grupo de republicanos endossados por Donald Trump se opuseram à tentativa. Em uma declaração, o presidente Joe Biden acusou o Partido Republicano de não levar a sério a necessidade de reparar o sistema de imigração aqui dos Estados Unidos. Já os republicanos, por outro lado, dizem que são os democratas que falham em apresentar um projeto realmente eficaz. E a gente segue falando sobre política porque, faltando poucos meses para as eleições presidenciais norte-americanas, uma pesquisa revela um grande medo dos eleitores do país. Hoje, 2/3 dos moradores dos Estados Unidos temem uma onda de violência após a votação prevista para novembro. 2 em cada 3 moradores do país se dizem preocupados com a possibilidade de violência política após a votação para a escolha do próximo presidente. O pleito será uma revanche entre o presidente democrata Joe Biden e seu antecessor, o republicano Donald Trump. A pesquisa feita pela Reuters Ipsos ouviu quase 4.000 adultos do país e descobriu que a maioria da população tem preocupações generalizadas de que os Estados Unidos voltem a registrar cenas como essas, da invasão do Capitólio após a derrota de Trump nas eleições de 2020. Na época, as falsas alegações de Trump de que a derrota foi resultado de uma fraude fizeram com que milhares de apoiadores invadissem o Congresso norte-americano em um dia marcado por caos, mortes e prisões. Ainda segundo a pesquisa, o medo da violência é alto tanto para democratas quanto republicanos. O estudo quis saber também como cada lado partidário tem credibilizado o sistema eleitoral do país.
E somente cerca de 47% dos republicanos disseram estar confiantes de que os resultados de novembro serão precisos e legítimos, em comparação com 87% dos democratas que expressam confiança nesse sentido. A Corte Internacional de Haia ordenou o fim imediato da operação de Israel em Rafah, no sul de Gaza, alegando situação humanitária desastrosa. Mas apesar da notícia, as tropas israelenses seguem avançando no enclave palestino. Hoje, o governo de Jerusalém anunciou que resgatou na faixa de Gaza os corpos de 3 reféns sequestrados pelo Hamas, incluindo de um brasileiro. Os detalhes você acompanha agora com o enviado especial da Record a Tel Aviv, Felipe Brandão. A operação para recuperar os corpos aconteceu em um túnel construído pelo grupo terrorista Hamas em Jabalia, no norte da faixa de Gaza. O Exército confirmou que entre as vítimas está o brasileiro Michel Nissenbaum, de 59 anos. No dia 7 de outubro, ele estava indo de carro buscar a neta de 4 anos quando foi sequestrado pelos terroristas. Segundo o porta-voz do Exército israelense, o brasileiro foi morto ainda em Israel, perto de um kibbutz, e o corpo foi levado para a faixa de Gaza. Michel era o único brasileiro que ainda estava sob poder do Hamas. O enterro vai ser no domingo em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou hoje as mortes e disse em um pronunciamento que o país tem o dever de fazer tudo o que puder para devolver os reféns. O presidente Lula também se manifestou em uma rede social. Disse que recebeu a notícia com muita tristeza e reafirmou que o Brasil permanecerá envolvido nos esforços para que todos os reféns sejam libertados e para que haja um cessar-fogo e paz para o povo de Israel e da Palestina. Hoje, as forças israelenses intensificaram os ataques militares em Gaza, com intensos bombardeios no sul de Rafah e também em Jabalia, no norte. De Tel Aviv, Felipe Brandão para o Américas no Ar. Depois do intervalo, nova lei da Flórida elimina burocracia e unifica testes para validar diplomas de médicos imigrantes. E a gente mostra que 4 ilhas da Flórida estão fechadas por causa do aumento da poluição deixada por turistas. Estamos no mês de conscientização de saúde mental e esse assunto foi tema de uma reunião importante no Consulado-Geral do Brasil em Boston, Massachusetts. As autoridades, representantes civis e também organizações discutiram a importância da leitura como ferramenta para combater os transtornos infanto-juvenis. Os detalhes com a repórter Giovanna Lucatelli. Os livros vão ser as armas para combater a depressão, ansiedade e outros transtornos mentais em jovens e crianças. O projeto do Consulado do Brasil em Boston, com coordenação da ministra Maria Helena Pena, chefe do setor de assistência a brasileiros do consulado, a participação da Biblioteca de Literatura Infantil Brasileira, LIB, e da educadora e advogada norte-americana Martha Coakley, apontou que a leitura desde cedo ajuda a ocupar a mente, a desenvolver a criatividade, estimular o raciocínio, identificar sentimentos, manter o contato com a língua materna e muito mais. Para nós é muito importante essa parceria com o Consulado de Boston, pois a leitura, além de ajudar na manutenção da língua portuguesa como língua de herança, também é essencial para a saúde mental das crianças e adolescentes, trazendo assim uma aproximação com os pais. O programa chamado Como Conectar Seu Filho com o Sucesso será a longo prazo e terá a participação direta de vários segmentos da comunidade, com foco na educação, saúde mental, direitos e bem-estar da família. O consulado está engajado para promover maior acesso a livros e materiais de leitura em português. E, nesse sentido, estamos desenvolvendo programas junto às bibliotecas privadas e públicas da nossa região de atuação. Em particular, a Biblioteca de Boston, mas também bibliotecas escolares com vistas a facilitar o acesso a esse material aos membros da nossa comunidade. Em paralelo a esses esforços, surgiu a ideia, no âmbito do nosso setor de assistência aos brasileiros, o Espaço da Mulher Brasileira Família, EMUB, de utilizar o livro infantil como instrumento para a promoção, mediante a leitura em casa, de maior coesão familiar. Na nossa visão, esse passo contribuirá não apenas para o desenvolvimento emocional e cognitivo das
crianças na primeira infância, assim como para evidenciar a importância da leitura para o sucesso futuro dessa criança e a sua melhor inserção na sociedade. No ranking americano de problemas mentais em jovens, Massachusetts aparece entre os 10 primeiros lugares. Pesquisas apontam que 18,4% das crianças e adolescentes com idades entre 3 e 17 anos enfrentaram episódios de depressão e ansiedade em 2021. Um assunto que vem cada vez mais preocupando médicos e governos. E se você é imigrante, médico e mora na Flórida, a gente tem uma boa notícia. As regras para validar os diplomas de estrangeiros no setor de saúde vão mudar. O governador Ron DeSantis aprovou uma lei que unifica os exames e elimina as burocracias que dificultam a atuação de médicos imigrantes aqui no estado. Ron DeSantis assinou a lei SB 7016, que vai beneficiar milhões de médicos que vivem no estado da Flórida e que até agora não conseguiram validar seus diplomas por causa das inúmeras burocracias no setor de saúde. A nova medida retira o período de residência desde o início do processo e unifica os exames. Isso significa que serão eliminadas várias etapas para o reconhecimento dos profissionais estrangeiros. A iniciativa tenta sanar uma crise iminente no estado da Flórida, a escassez de médicos. A população do estado deve crescer em quase 300 mil residentes nos próximos 5 anos. 1/3 dos médicos atuais deve se aposentar nesse período. Isso vai ampliar o déficit atual de médicos e enfermeiros de 18 mil para 37 mil até 2035. A nova lei quer combater isso com mão de obra estrangeira qualificada. Os beneficiários da regra SB 7016 vão poder atuar como médicos muito mais rápido do que imaginam. Para tirar dúvidas sobre essa nova medida, basta acessar o site que aparece na sua tela agora. Atenção, moradores da Flórida e turistas. Neste final de semana prolongado do Memorial Day, a cidade de Miami anunciou medidas restritivas. A ideia é reduzir o número de visitantes usando barcos e também a quantidade de lixo jogado no mar nos arredores da Baía de Biscayne. A partir de hoje, as ilhas Osprey, Morningside, Willis e Pace Picnic vão ficar temporariamente fechadas. Quem desrespeitar a medida e invadir uma dessas ilhas será preso e também multado. A sugestão da cidade é procurar destinos alternativos. O governo municipal diz que adotou a regra radical depois dos excessos cometidos durante o Spring Break e a alta quantidade de sujeira recolhida no mar. Em março deste ano, Miami aprovou uma lei chamada Leave No Trace, que significa não deixe rastros, para proteger o ecossistema da região e também impedir os turistas de abusos contra o meio ambiente. Essas ilhas vão ser reabertas aos moradores depois do feriado prolongado. E a gente foi às ruas para ouvir a nossa comunidade sobre esse assunto. Vamos ouvir o que eles acham. Eu tenho ido nas ilhas de Miami, entendeu? É muito poluída e se ele fechar para organizar perante a sociedade da Flórida, até mesmo da americana, é de suma importância. Você tem que preservar o que tem. Depois que acabar, não adianta mais preservar. Fechar as ilhas, eu não sei se fechá-las seria uma boa forma de executar, né? Eu penso que talvez se eles implementassem algumas regulações ou alguma coisa de manter mais limpo, das pessoas se aderirem a essas regras, talvez seja um bom caminho para as pessoas ainda poderem desfrutar sem, né, barrar o acesso total. Se for para preservar, eu concordo plenamente, eu acho realmente que tem que fechar, porque assim, não é só a respeito de quem tá utilizando para esse negócio, já engloba tudo, né, os seres, tá entendendo? Porque na verdade nós que estamos, né, invadindo o espaço deles, então assim, invadir, poluir, não dá certo, então tem que fechar. Na costa brasileira vai ser realizada uma operação de guerra entre navios militares dos Estados Unidos e também do Brasil. É que eles vão transferir de uma embarcação para outra em alto mar as doações que foram enviadas pela nossa comunidade daqui lá para o Rio Grande do Sul. Essa gigante operação será realizada entre o navio Atlântico, o maior de guerra da América Latina, e o navio americano US John Lampton, que integra o porta-aviões nuclear George Washington. Toda a carga será transferida por helicópteros. A Marinha Norte-Americana se ofereceu para ajudar nos esforços solidários ao estado do sul do Brasil, que foi devastado por chuvas intensas e inundações.
No próximo bloco tem alerta do clima. As autoridades estão chamando a atenção para a intensa temporada de furacões que está chegando. E tem reportagem com dicas de viagem para o final de semana prolongado pelo feriado do Memorial Day. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Esse ano tem sido de recordes em chuvas e tornados e agora as autoridades estão alertando que deve ser assim também com os furacões. Em muitas áreas do país tem gente ainda se recuperando de desastres recentes e também iniciando os preparativos para o que está vindo pela frente. It was pretty scary because we heard like things outside. Esta temporada de tornados já é considerada uma das mais ativas da história moderna, com mais de 800 twisters relatados até agora. Seconds after we closed the doors when we knew everything was breaking loose. E o Centro Nacional de Furacões diz que esta também pode ser a pior temporada de furacões da história e o motivo para isso são as temperaturas da superfície do oceano que estão mais quentes do que nunca. Um cenário que favorece a formação e a intensificação das tempestades. A previsão é de que, a partir de 1º de junho, aconteçam entre 17 e 25 tempestades nomeadas. De 8 a 13 podem se tornar furacões. Por isso, é importante que as pessoas das áreas mais afetadas comecem a se preparar para o que vem pela frente. Just making sure getting them tightened up for hurricane season, making sure you can keep the water out. Os especialistas alertam que a temporada de furacões deste ano deve afetar e muito comunidades da costa do Golfo, onde o solo já está encharcado por chuvas recordes nos últimos meses. E novas tempestades podem provocar inundações desastrosas. Sabemos que apenas uma tempestade pode causar um impacto catastrófico, por isso devemos garantir que estamos seguros e preparados, disse a prefeita do condado de Miami-Dade. A Flórida também deve ser grandemente afetada pela temporada deste ano. Agora é hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhada na expectativa das temperaturas, se vai fazer sol, se vai chover nesse feriadão prolongado. Olha, a previsão é de que em Boston e Nova York é tempo encoberto, máxima de 81, faz calor. Tem pancada de chuva prevista para Washington, Charlotte e também Atlanta, onde a máxima fica beirando 87. Na Flórida não tem chuva prevista, vai ficar aquele sol entre nuvens, mas com bastante calor, máxima de 95 em Tampa. E esse calorão continua também no Texas. Pois é, olha, em Brownsville a gente tem máxima de 97, o sol brilhando forte o dia inteiro aí. San Antônio, 100 graus, gente. Bem, tempo encoberto, bastante calor nessa área, mas 100 graus de temperatura máxima. Albuquerque, a máxima não passa de 83. A gente tem Phoenix, sol brilhando o dia inteiro aí, máxima de 91, mínima de 69. Los Angeles, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 56, máxima de 69. A gente tem tempo encoberto em Las Vegas e sol entre nuvens também. Em São Francisco, mínima de 51, máxima de 61 graus. E segunda-feira é o feriado de Memorial Day e os aeroportos do país já estão lotados de viajantes. O TSA já até revelou que ontem, quinta-feira, foi um dos dias mais movimentados da história. A Administração de Segurança e Transporte diz que contabilizou mais de 2 milhões de passageiros só nesta quinta. Isso coloca esse dia ontem, quinta-feira, como o segundo dia mais movimentado do país desde o feriado de Ação de Graças do ano passado. E diante de tanto movimento, as autoridades do TSA pedem que quem ainda vai viajar se prepare para a lotação dos aeroportos e tenha muita paciência. Pois é, olha, esse recorde de viagens deve continuar hoje e também amanhã. A AAA estima que este será o segundo feriado maior aí do Memorial Day na história do país. E se você ainda vai pegar a estrada ou embarcar em um avião para curtir o final de semana prolongado, a repórter Carla Marinho traz boas dicas de como não ficar estressado. A Paula já está com as malas prontas para o fim de semana na estrada. E o destino é um dos mais concorridos nas férias de verão. É claro que a gente escolheu ir para a praia, né? Porque, como uma boa carioca, eu não posso deixar de ir para a praia. Nós não temos
praias aqui, mas em 2 horinhas a gente chega em Ana Maria e é o melhor destino aqui de casa. As crianças amam a areia branquinha, a praia é super quente, então é a nossa melhor escolha. Assim como ela, milhares de pessoas por todo o país estão se preparando para aproveitar o final de semana prolongado do Memorial Day, que homenageia os combatentes de guerra nos Estados Unidos e que este ano deve ser o segundo mais movimentado do país. 44 milhões de pessoas devem viajar. E aproveitar as férias neste período é tão comum que a data já ficou conhecida como o Dia Nacional da Viagem de Carro. E para não se estressar nesta temporada, que marca o início das viagens de verão, é bom se garantir com antecedência e preparar a lista dos essenciais. Tudo para não perder tempo e não esquecer itens importantes, como o documento para embarcar no avião ou encher o tanque antes de viajar de carro. Os especialistas aconselham fazer tudo com calma para não se estressar. Deixe as malas prontas um dia antes, cheque os documentos necessários, verifique o destino. Se for de carro, veja quais os melhores horários para dirigir e evitar trânsito. Uma boa alternativa são aplicativos, que podem indicar rotas alternativas. Se for de avião, confirme o voo no aplicativo e verifique o tempo da fila de embarque. Veja a previsão do tempo para ver se há tempestades e se prepare. Leve água para se hidratar durante a viagem. Não precisa gastar muito. O mais importante é estar com a família reunida, curtir esse feriado nosso daqui, curtir a praia. Vai para uma praça, monta um lanche, leva sanduíche, suco. É isso, muita paciência para viajar e já fica aqui o desejo de bom feriadão para vocês, curtam bastante com a família, viajem se puderem, mas não se estressem. É isso aí. Bom, e o Jornal Américas no ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente então segunda-feira e você fica agora com mais um capítulo da série Reis, A Divisão. Boa noite. Boa noite.